agradeço muito a vossa presença e, em primeiro lugar, ao Dr. Jorge Fugeres, que se disponibilizou para estar connosco e para colaborar também neste evento que foi a exposição do patrono da instituição. Efetivamente, nós procuramos dar a conhecer melhor a personalidade da Silva Ribeiro, que é, infelizmente, ainda desconhecida a muitos açorianos e terceirenses também. Apesar de no médio o admirar e o venerar em alguns aspectos, atingiu uma notoriedade nacional muito superior. O regresso à ilha pela Luís da Silva Ribeiro talvez tornou mais obscura essa possibilidade de projeção nacional que poderia ter. Enfim, mas tivemos uma série de conferencistas, o Dr. Jorge Fugeres nos termina, digamos, é a última das conferências, porque a exposição encerra no final deste mês. Mas, como dizem os ingleses, last but not least, seguramente trará-nos-á um tema de grande interesse, precisamente porque versa a genealogia, a família de Luís da Silva Ribeiro. E, portanto, é isso. E é nesse sentido que lhe agradeço, bem como agradeço a todos os conferencistas que connosco participaram. Tivemos o Dr. Álvaro Monjardim, Carolina Oliveira, que está cá presente, não hoje agora, mas está aqui entre nós. Tivemos também o Dr. Carlos Enes, o professor António Ventura e outros conferencistas que participaram e ajudaram a fazer a luz sobre esta personalidade. Tivemos também a possibilidade de editar um pequeno livro ilustrado sobre a vida e o percurso de Luís da Silva Ribeiro, que também julgo que foi um momento oportuno de divulgação, a parte de uma conferência com o Dr. Reis Leite. Portanto, hoje culminamos agradecendo naturalmente ao Dr. Jorge Fugeres, que dispensa apresentações perante o nosso público, mas aproveitaria para sempre referir, como sabem, é um renomado cultor e investigador das matérias da genealogia e é, como todos sabem, os presentes, e não só, um orador de excelência. Portanto, vamos ter a oportunidade de ouvir e de partilhar do seu conhecimento e das suas capacidades de não o transmitir, que também são muito importantes. Muito obrigada. Ora, Sr. Doutor Cláudio Cardoso, é com muito prazer que eu estou aqui hoje a partilhar convosco e a inscrever-me nesta sucessão de conferências ou de palestras de homenagem ao Dr. Luís Ribeiro. Provavelmente vou ser o único desta série que não vou falar do Dr. Luís Ribeiro, porque sobre isso falaram todos os outros. Falaram sobre o Dr. Luís Ribeiro, o etnógrafo, o Dr. Luís Ribeiro, uma experiência pessoal, no caso do Dr. Amadeu Dias, o Dr. Luís Ribeiro e a sua ligação à maçonaria, o Dr. Luís Ribeiro e os seus trabalhos de investigação e o jurista. Enfim, foi, digamos que, analisado sob todas as perspectivas e creio que, pela pena e pela voz daqueles que foram convidados aqui a estar presentes, a memória do Dr. Luís Ribeiro foi bastante bem levantada, porque bem precisa de o ser, e aproveito para felicitar pela feliz escolha. Não sei bem quem foi a ideia, tem sido sua, mas foi sua, pelo menos foi sancionada, pela feliz escolha do nome do Dr. Luís Ribeiro para patrono desta casa, porque na realidade é uma figura de referência. Eu habituei-me a ouvir falar do Dr. Luís Ribeiro desde o primeiro dia que entrei jovem investigador para o Instituto Histórico da Ilha Terceira. Ainda se vivia sob a sombra tutelar do Dr. Luís Ribeiro, não se dava um passo que a gente primeiro não se levantasse uma pequena homenagem à memória do Dr. Luís Ribeiro. Depois passou a ser absolutamente por José Agostinho e depois de ninguém. Agora somos todos mais ou menos iguais, uns mais velhos, outros mais novos. Aproveito para também cumprimentar o mais velho dos nossos membros aqui presentes, o Dr. Álvaro Monjardim, e também antigo presidente do Instituto Histórico. E, portanto, o Dr. Luís Ribeiro faz parte da nossa memória coletiva. Mas o que é certo é que o Dr. Luís Ribeiro, o Dr. Luís da Silva Ribeiro, fazendo parte dessa memória coletiva, estava muito apagado. Muito apagado porque são os anos que passam, por um lado, e depois esta terra também é um bocadinho madrasta em relação à sua gente. Eu nunca me esqueço que em Ponta Delgada houve um homem, que falarei também a respeito dele, sobre ele, 2 minutos, que é o Dr. José Bruno Carreiro, um grande correspondente do Dr. Luís Ribeiro. O Dr. José Bruno Carreiro morreu em 1950 e tal, em janeiro de 50 e tal. Depois do Dr. Bruno Carreiro, durante anos e anos e anos e anos, quando se fazia anos, a sua morte faz os anos que ele morreu, faz os anos que ele nasceu, os jornais de Ponta Delgada traziam uma notícia. E a fotografia dele, ou seja, mantinha-se
viva e acesa a chama que alumiava a memória daquela figura eminente da intelectualidade caelense, ao contrário aqui da nossa terrinha, onde uma pessoa morre, às vezes tem notícia no jornal, ultimamente nem tem tido, e depois então no ano seguinte então já não existe. O resultado é natural, cai no esquecimento. Por isso, mais uma vez, felicito a biblioteca por esta iniciativa. Mas, como disse, eu não venho aqui falar do Dr. Luís Ribeiro, porque por isso, sobre isso falaram todos os outros, e o desafio é falar sobre a família do Dr. Luís Ribeiro. Ou seja, quando eu fizer ponto parágrafo na minha intervenção, é aí que se começaria a falar do Dr. Luís Ribeiro, mas isso já está falado. Portanto, o que eu vou falar é no antes dele. Quem era ele, como é que ele surge aqui, quem é a família dele, enfim, como é que ela se integra. Ainda esta manhã, como é que ela se integra na nossa sociedade agrícola. E desta manhã, numa pequena intervenção que fiz na emissora rádio RTP1, telefonaram-me para saber mais ou menos o que eu ia dizer, etc. E e perguntaram se o Dr. Luís Ribeiro era de famílias antigas da Terceira, se era rural, se era urbano, se era angrense, se era praense. Enfim, a pessoa perguntou, não sabia estas coisas. E isto era para esclarecimento, naturalmente, dos seus ouvintes. E eu disse, o Dr. Luís Ribeiro é uma família eminentemente angrense, a família do Dr. Luís Ribeiro. Eminentemente angrense, e nunca saiu, a família dele, nunca saiu, porventura, dos portões de São Pedro e dos portões de São Bento. Neste limite se passou a vida desta família. A família do Dr. Luís Ribeiro é uma família que vem do norte de Portugal, da freguesia de Escudeiros, Concelho de Braga, e curiosamente o nome Ribeiro fica por explicar, porque o primeiro que vem para a Terceira é um frutuoso José Ribeiro, chama-se Ribeiro, mas é filho de um Marcos Gomes, natural da freguesia de São Vicente do Penso, é uma freguesia de Braga, onde nasce em 1676, estamos a falar, portanto, mesmo o século XVII profundo, um homem carpinteiro, tanoeiro, na Rua dos Pelanos em Braga. A Rua dos Pelanos ainda é uma rua cujo nome ainda é conhecida da toponímia angrense, e que casa em Braga com a Maria Josefa Ribeiro. Portanto, o nome virá pela mulher. Mas esta Maria Josefa Ribeiro, tanto quanto a minha investigação conseguiu alcançar, é filha de um João Martins e de uma Mariana Francisca. Ou seja, a Mariana Francisca até poderá ser Ribeiro. Nós não conseguimos ir mais longe do que isto. Fica por explicar por que lado é que vem o nome Ribeiro, mas a madrinha de batismo dessa Maria Josefa Ribeiro chamava-se Maria Ribeiro. Portanto, podemos admitir que esta Maria Ribeiro seja tia dela, ou seja simplesmente uma madrinha de quem a filha tomou o nome. Aliás, na antroponímia da época, a regra da utilização do nome era uma coisa era quase aleatória. Era quase tirar um moeda ao ar e escolher um nome. Porque, como muitos saberão, sobretudo aqueles que já mexeram um bocadinho as genealogias, os nomes aparecem nos registros antigos só pelo seu nome próprio. No batismo, o registro de nascimento era o registro de batismo. Por isso, muitas vezes, nos mais antigos, nos séculos XVI, XVII, nem dizia o dia em que a criança nasceu. Dizia só o dia em que a criança foi batizada. Aos tantos de tal, batizei José. José é filho de fulano e Beltrano. Portanto, aquele José, se morresse 2 dias depois, o registro de óbito diria que morreu José. Era o nome dele. O José vinha-se a chamar um dia José Ribeiro, ou José da Costa, ou José Fernandes, se chegasse a adulto e casava, por exemplo, e havia um registro de casamento dele. E aí diria, casou José Ribeiro, e aí é que a gente fica a saber pela primeira vez o nome dele. Que ele debitou um nome para o registro. Mas esse nome não havia um bilhete de identidade na época. Nós hoje nascemos e temos um bilhete de identidade onde fica registado o nome. Naquele tempo o nome era aquele. Olha, eu chamo José Ribeiro. Daí a 3 anos eu tinha um filho, ia batizar o filho e o padre perguntava como é que ele se chamava e eu dizia, chamo José Fernandes. Porque o avô também era Fernandes, o avô gostava muito do avô e ele resolveu passar-se a chamar José Fernandes. Ou seja, as pessoas mudavam realmente de nome ao longo das... Até as mulheres que eram batizadas só com um nome, mulheres com nomes compostos, por exemplo, Maria de Jesus, Maria do Carmo, etc., nos registros antigos aparece sempre só Maria. O que significa que a mulher pode aparecer num registro como Maria do Carmo, noutro como Maria de Jesus e noutro como Maria da Purificação. E é sempre a mesma pessoa, o que às vezes levantará alguns problemas em termos genealógicos. Ora, esta nossa amiga, Maria Josefa Ribeiro, casada com Marcos Gomes, é daqui que terá vindo o apelido Ribeiro. O que é certo é que os filhos todos deste casal, temos um frutuoso José Ribeiro, uma Adriana Francisca Ribeiro e os outros tantos que ficaram lá por Braga. O frutuoso José Ribeiro é o primeiro homem desta família que vem para a Terceira. Tem aqui uma informação engraçada. Aprendeu a escrever, e este aprendeu a escrever, entre aspas, escrever, não é escrever no sentido da gente aprender na primeira classe. A escrever no sentido escriturário,
um homem que sabe fazer escrituração, sabe fazer, no fundo, contabilidade de qualquer loja ou qualquer coisa, que aprendia a escrever. Dizia-se até que tinha uma das melhores letras desta cidade. Uma das melhores letras no sentido que a escrituração, quanto mais bem organizada fosse e até bem desenhada, mais garantias dava de ser rigorosa. Bom, este François José Ribeiro é um homem que nasce em 1718 e morre em Angra, na freguesia da Sé, em 1791. Aprendeu a escrever em casa de Álvaro de Araújo, escrivão em Braga. Emigrou para o Brasil. Dedica-se ao comércio do Brasil. Faz uma boa fortuna. Foi meirinho da alfândega e do almoxarifado da fazenda do Grão-Pará. Fez donativos à fazenda real, porque também era uma maneira... Agora faz-se donativos aos partidos. Naquele tempo fazia-se donativos à fazenda real. A vantagem era que a fazenda real sempre era um pouco de todos, os partidos são só de alguns. Portanto, havia essa ligeira diferença. O que é certo é que o prémio depois chegava depois, não é? Estes donativos tinham sempre a intenção de se fazerem notados. Gente que normalmente ascendia socialmente e financeiramente, e depois faziam-se notados, dando fazendo algum donativo à fazenda real, sobretudo em épocas de crise, ou de guerras, ou de levantamentos militares, etc. Era uma ajuda para os caras. Em cerca de 1758, 48, portanto, ele nasce nos anos 18, 48, teria 30 anos, quando já andou para o Brasil, já faz fortuna no Brasil com 30 anos, vem para a Terceira, onde se instala como mercador estanqueiro. O estanco era um molde, o estanque do tabaco. Era uma das maiores fontes de rendimento que havia, era o estanque do tabaco. O tabaco era concedido, o tabaco pagava grandes impostos, e era concedido como uma espécie de leilão público a alguém que se habilitava a cobrar os impostos do tabaco. Pagava adiantado ao Estado aquilo que presumia que aquilo lhe ia dar e depois ia recolher nos vendedores do tabaco o imposto. Este imposto presumia-se que fosse superior àquilo que tinha pago ao Estado e nesta diferença é que estava o lucro do estanqueiro. O lucro esse que era normalmente muito apreciado. Fizeram-se grandes fortunas aqui na Terceira, a maior fortuna do tabaco aqui na Terceira, dá aquela maravilhosa casa na Rua Direita, que todos nós conhecemos como a casa da Junta Autónoma dos Portos, da farmácia Lisboa por baixo, e que mais atrás era do Visconde Algualva, e muito mais lá para trás era do António das Neves Prudência, um homem que faz uma grandíssima fortuna aqui na Terceira e que faz aquela casa. Portanto, estão a ver, aqui só a vender tabaco. Bom, o nosso Frutuoso José Ribeiro vem para a Terceira, instala-se aqui, tinha interesse em vários navios que navegam para as partes do Brasil, e morava na Rua de Santo Espírito, mas logo a seguir aparece-nos a viver na Rua Direita, como diz o documento, numas casas grandes das boas que há nesta cidade. Que casa é esta? A casa ainda lá está, é a casa do Dr. Henrique Flores. Todos nós sabemos, à esquina da rua para a travessa do Santo Espírito, é uma das casas boas, é provavelmente uma das maiores casas da cidade. E é interessante notar-se que esta família do Dr. Luís Ribeiro, que está ligada ao grande comércio, ao chamado comércio de grosso trato, porque havia dois tipos de comércio, o comércio de grosso trato e o comércio de pequeno trato. O comércio de pequeno trato não permitia, digamos assim, grandes voos em termos de ascensão social. O comércio de pequeno trato era o pequeno merceeiro, no fundo é a diferença que há hoje entre uma mercearia e um distribuidor. Como é que se chama? Exatamente. Portanto, vai-se comprar por grosso, é o grosso trato. Vai-se vender pequeno, atrás do balcão, é o pequeno trato. O grosso trato permitia, nesse tempo, sobretudo a partir do século XVII, século XVIII, já ascender às camadas da pequena nobreza. Já se podia ser fidalgo da Casa Real, já se podia ser cavaleiro da Ordem de Cristo, familiar do Santo Ofício, eram os passos que se davam todos para ascender socialmente, que era uma coisa fundamental para a afirmação social de quem quer que partisse de um nível mais baixo. O nosso amigo Frutuoso José Ribeiro, e como disse, a família do Dr. Luís Ribeiro, estava toda ela ligada aos maiores comerciantes que houve na cidade de Angra e até, curiosamente, às maiores casas que houve na cidade de Angra. Vou só citar três, depois falarei delas três. A casa do Dr. Henrique Flores, na Rua Direita, que era deste Frutuoso José Ribeiro e que vai parar à família, ao sobrinho de Flores, que agora não tem filhos. A casa, depois é do Dr. Titónio Pires, ao lado da Rua da Sé, ao lado da Igreja da Sé, que era da família Castro de Canto e Mel, que é a família que dá origem à famosa Marquesa de Santos, que vai para o Brasil e torna-se amante de Dom Pedro IV e de quem tem muitos filhos e de quem tem muitos netos,
e um dos quais foi presidente até presidente do governo em Portugal, o Pinto Balsemão, é descendente da Marquesa de Santos e de Dom Pedro IV, logo é descendente da família Castro do Canto e Mel, que morou ali ao lado da Igreja da Sé. Bom, mas essa casa, depois de pertencer à família Castro do Canto e Mel, quando eles faliram, foi comprada por outro grande negociante, o Tomás José da Silva, também ligado ao Dr. Luís Ribeiro, como iremos mostrar. E do outro lado da Igreja da Sé temos outra casa grande, com 2 andares, que, como consta, foi comprada recentemente para turismo de habitação, e que era pertencente recentemente à Diocese, onde tinha as obras católicas, a maioria das obras católicas. Também pertencia à família dele. Portanto, estamos a falar aqui das 3, talvez, maiores casas, do lado e do outro da Sé e na Rua Direita. Tudo isto ligado à família. Bom, o nosso frutuoso José Ribeiro, há um testemunho interessante sobre ele. Quanto ao trato da sua pessoa, é um testemunho que dá, no processo que há sobre ele, há uma pessoa que dá este testemunho. Quanto ao trato da sua pessoa como os melhores e mais ricos da cidade, vivendo em umas casas grandes, normalmente com besta na estrebaria, para se servir dela quando é preciso, e tanto que no tempo que aqui esteve o ilustríssimo e excelentíssimo Conde São Vicente, lhe emprestava muitas vezes um cavalo, que então tinha, e escreve uma das melhores letras que ao presente há nesta cidade. Está a tal história de escrever uma das melhores letras. Bom, o nosso frutuoso José Ribeiro faz uma grande fortuna, emprestava dinheiro normalmente a juros de 5%, nessa altura não havia bancos, os juros, mas os particulares que emprestavam dinheiro, e havia muitos que o faziam, quando tinham grande capacidade para isso, raríssima vez ultrapassavam os 5%. É uma coisa curiosa, que hoje não há banco nenhum que empresta 5%, creio eu. Bom, o nosso frutuoso José Ribeiro morre em 1791, morre na sua casa da Rua Direita, naquele casarão, o grande casarão da Rua Direita, e morre solteiro, um dos mais ricos comerciantes da cidade de Angra, e manda chamar do Porto, ou de Braga, aliás, 2 sobrinhos. Ele tinha uma irmã, que era a Adriana, ele manda chamar 2 sobrinhos filhos dessa Adriana, que era casada com Francisco da Rocha. Por isso, a partir daqui, eles passam a ser Rocha Ribeiro. Curiosamente, o nome também, o nome do pai primeiro, o nome da mãe depois, ainda resquícios da velha e antiga maneira de organizar o nome, que a gente costuma dizer que é a espanhola, mas não é a espanhola, era a ibérica. O nome organizava-se, primeiro o nome do pai, imediatamente a seguir o nome do batismo, e depois é que vinha o nome da mãe do filho. Depois em Portugal essa coisa começou a evoluir lentamente, depois passou a ser o nome do pai no fim, e agora então é primeiro e último nome, e é com esse primeiro e último nome que a gente tem que se organizar, mesmo que a gente, no nosso nome, quer usar um nome que esteja antes do último, mas é assim, das agências de viagens, nos documentos, etc., todos exigem o primeiro e o último nome. O que vem às vezes contrariar a própria tradição da família. Bom, então vêm os 2 sobrinhos para a terceira, os 2 sobrinhos do frutuoso José Ribeiro. Vem o Domingos José Ribeiro e vem o João da Rocha Ribeiro, 2 irmãos. O Domingos José Ribeiro vem para cá, é chamado do tal tio, é comerciante na Praça de Angra, é uma pessoa que não dá muito que falar de si, morre solteiro, deixa tudo ao seu irmão João da Rocha Ribeiro. Este João da Rocha Ribeiro é que vai ser o grande magnata e o grande comerciante aqui da cidade de Braga. Herda a casa da Rua Direita, a tal casa do Dr. Henrique Flores, a casa da Rua Direita. Ele nasce em Braga ainda, em 1733, e vem morrer aqui em Angra em 1798. Mas reparem que o tio morre em 91. Ele morre em 98, ou seja, ele veio viver com o tio, provavelmente teve às ordens do tio aqueles anos todos, à espera do fortunão e da casa, mas também não gozou aqui muitos anos, porque ele morre 7 anos depois do tio morrer. Foi para aí da terceira cerca de 1757, este João da Rocha Ribeiro, e há até aqui uma história engraçada que vale a pena ler ou outra. Quando nos finais do século XVIII, a terceira foi parte de uma invasão de moeda falsa, e porque o corregedor Manuel José da Riaga não tomasse as medidas que se julgavam convenientes para combater a moeda falsa, o João da Rocha Ribeiro tomou a iniciativa de fechar os seus armazéns, recusando-se a vender ao público enquanto a crise durasse, porque eles pagavam-nos com moeda falsa. Portanto, ele disse, fecha o armazém, ele tinha suficiente dinheiro para se aguentar com o armazém fechado, e portanto, quando a coisa ficasse resolvida, ele abriria novamente os armazéns. Mas o corregedor não teve com meias medidas, porque entendia que ele fechando os armazéns que prejudicavam o público, e mandou prendê-lo. E ele foi mais uma vez intimado a reabrir os ditos armazéns num prazo de 4 horas, a partir da hora em que recebeu a intimação. Ele recusou obedecer. Primeiro, porque um preso, segundo a lei, não pode ser notificado. Creio que, se calhar ainda hoje é verdade, não é? Segundo, porque ninguém o podia obrigar a vender ao público, e muito menos a aceitar moeda falsa. Bom,
Pouco depois, obteve mesmo uma provisão régia para poder citar em juízo do dito corregedor pelas perdas, danos e injúrias de que for alvo. Virou-se um feitiço contra o feiticeiro, ele acabou por pôr uma ação contra o corregedor e ainda ganhou mais algum. Ora bem, foi herdeiro universal do seu tio frutuoso José Ribeiro e mudou-se e viveu sempre naquela casa da Rua Direita. Casou na Conceição com uma senhora também natural de Coimbra. Vem para cá, para o Terceiro, essa senhora, porque era irmã do padre José Bernardo de Carvalho, e por isso essa família, às vezes o nome Carvalho também aparece aqui, ela era irmã do padre José Bernardo de Carvalho, que era vigário-geral da Diocese de Angra. Portanto, o padre veio, aliás, era muito costume. Os bispos, como sabem, todos os bispos até o século XIX foram tudo bispos. Só houve um do século XIX natural dos Açores, que era o Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, natural de Faião, e tivemos agora o Dom António de Sousa Braga, natural de Santa Maria. Os bispos eram todos do continente. Normalmente traziam consigo alguém, um padre, assim. E muitas vezes os vigários gerais eram depois nomeados pelo bispo de alguém que eu trazia de fora e que era da sua própria confiança. Foi o caso deste José Bernardo de Carvalho. Nessa altura, como sabem, a religião oficial era a religião católica, portanto, os padres estavam tutelados pelo Estado, recebiam, o vigário-geral ganhava muito bem, tinha prebendas, tinha isto, tinha aquilo, etc. Portanto, o José Bernardo de Carvalho, quando morre, é um homem relativamente rico. E acaba por deixar tudo também ao seu cunhado, ao João da Rocha Ribeiro. Portanto, João da Rocha Ribeiro casa com a irmã de vigário, é mais um lote que entra na família. E vão ter uma série de filhos. Vão ter uma série de filhos, curiosamente, vão ter exatamente 16 filhos. Não é uma coisa tão invulgar como isso nesta altura. É muito vulgar uma família ter no mínimo 10 filhos. 10 filhos. E estes 10 filhos depois vai-se na genealogia averiguar, afinal só um ou dois é que tiveram descendência. Porque muitas vezes a mortalidade infantil era enormíssima. Era enormíssima. E portanto as pessoas iam fazendo filhos até ter a certeza que deixavam o suficiente para garantir que alguns haviam sobreviver. Eu conheço o caso mais extraordinário, uma família aqui da Ribeirinha, só para vos dar uma ideia do que era o drama da época, de um tipo chamado Mateus Luís Parreira. Teve 15 filhos. Quando morreu não tinha um único filho. O primeiro que teve, que nasceu, chamava-se Mateus. O segundo e o terceiro chamavam-se Mateus. O que significa que quando nasceu o segundo, o primeiro já tinha morrido, quando nasceu o terceiro, o segundo também já tinha morrido. O quarto chama-se Francisco, mas o quinto chama-se Mateus outra vez. Já tinha morrido o terceiro. Ou seja, dos 15 filhos, ele só teve 4 vivos ao mesmo tempo. 6 chamaram-se Mateus, 4 chamaram-se Francisco e depois um João e mais não sei quem. E quando passaram 20 anos, eu não tinha um único filho e morreram aqueles pais sem filhos. Portanto, isto é extraordinário, esta situação. Também é extraordinária a situação contrária, que é uma família que havia ali em São Pedro, na casa que é hoje dos Ciúves, que era uma família Menezes, Lemos e Carvalho, que tiveram 24 filhos, dos quais 3 pares de gêmeos. Sobreviveram todos. Agora imaginem o que é uma casa com 24 filhos. 24 filhos, a maior parte deles casaram. Metade das pessoas que estão aqui são descendentes deles. Metade da horta é descendente deles e metade de Ponta Delgada é descendente deles. Depois se espalharam-se, foram casar para Ponta Delgada. Aqui não havia material suficiente para dar para casamento. Quase todos casaram, quase todos são descendentes. Eu nunca fiz a conta, mas hoje isto passa-se com o primeiro capitão-geral dos Açores, é um homem que vem para cá com o primeiro capitão-geral, e portanto já se passa há 200 e tal anos. Há muitas gerações. Hoje devem ser milhares de descendentes. Mas esse caso também é tão raro como o dos 15 mortos. Bom. Ora bem, o nosso João da Rocha Ribeiro, casado com a Titana Joaquina, tem 16 filhos. 4 foram freiras. 8 morreram jovens. 8 e 4, 12. Só restam 4. Dos 4 que restam, um é o cônego José Ribeiro de Carvalho, outro cônego, metido também no circuito da igreja, herdeiro do bispo Dom José Pegado de Azevedo, mais dinheiro que entrou para aquela gente. O outro é o João da Rocha Ribeiro, número 2, já vamos falar dele. E o terceiro é o frutuoso José Ribeiro, também cônego da Sé de Angra. O João da Rocha Ribeiro, e ainda há um quarto, que é o Elias José Ribeiro de Carvalho. Esse é que vai dar depois a descendência toda que vamos falar a seguir. Vamos falar só deste João da Rocha Ribeiro, este número 2. Este João da Rocha Ribeiro era considerado talvez a maior fortuna que havia em Angra. Já tinha reunido estes vários origens de fortunas, morava na casa da Rua Direita, era casado com a Dona Francisca Teixeira de Sampaio, e morre numa determinada altura e deixa tudo à mulher, à Dona Francisca, que era conhecida pela Viúva Rocha, que mantém os negócios do marido,
era uma mulher de armas, mantém os negócios todos do marido, com os seus escriturários, com os seus administradores, negócios com o Brasil, morando na casa da Rua Direita, e vive ainda largos anos depois da morte do marido. E um dia, essa senhora, cuja fortuna era cobiçada, essa senhora era madrinha de batismo de uma outra senhora que vem a casar com o Jorge Phillips Dart. Outro dia publiquei aqui um livro sobre a família Dart, que é uma família inglesa que morou aqui, de quem eu sou descendente, que vem para cá nos princípios do século XIX, e esse homem casa com a Dona Maria Teixeira de Sampaio. A Dona Maria Teixeira de Sampaio era afilhada da Viúva Rocha. E a Viúva Rocha tinha dito à afilhada que quando morresse, aquilo tudo, isto não era pouco, era para ela. Bom, o Jorge Phillips Dart, quando casa com ela, já vai também com aquele, aqui para nós, ela vai apanhar tudo, os bens da Viúva Rocha. O que eles nunca imaginaram é que a Viúva Rocha, já na senectude, lhe deu para se apaixonar. E então casa segunda vez. Ela tinha tido um filho do marido, mas o filho morreu com 3 meses, por isso parou. Ou não gostou da experiência, ou não pegou. E ela casa a segunda vez com 76 anos, ou o que é, de vestidinho de branco, com florzinhas de laranjeira e tal. O tal filhinho já tinha nascido há tantos anos, portanto, já tinha direito a flor de laranjeira novamente. E então, este casamento, ela casa com um general, um homem viúvo nada. Este general é o general Visconde de Bastos. Era um homem que andou muito aqui nas lutas liberais e depois ficou cá radicado. E que tinha uma filha, esse Visconde de Bastos tinha só uma filha natural, ele era solteiro, tinha uma filha natural, que depois vai ligar a uma família Pistóstica, que tem descendência aí em alguns da família, creio que num ramo Pistóstico não é cada terceiro. Bom, casam os dois, ele com 70 e não sei quantos anos, o general Visconde, e ela, Viúva Rocha, com os seus tais 70 e tal anos. O Jorge Phillips Dart anota no seu diário, eu tomava notazinhas de um diário que eu publiquei nesse tal livro dos Darts, o diário é todo escrito em inglês. Ele anota, hoje casou a tia Rocha. Isto em inglês, naturalmente. A most ridiculous marriage. Bom, está aqui a verdade e provavelmente também uma certa coisa que já escapou-nos. Bom, de qualquer maneira, ela continuou a dizer que lhe deixaria alguma coisa, que não impedia. Só que chegando à hora da verdade, ela morre e deixa em testamento tudo aos general Visconde de Bastos. A fortuna do Rocha, do João da Rocha Ribeiro, casa na Rua Direita. Entretanto, a casa da Oliveira, a Quinta da Nossa Senhora da Oliveira, no Caminho de Baixo, que era da família Parreira, onde hoje moram nesta República, também tinha entrado pela volta das casas da família. Já foi lá, aliás, que eles viveram, o general Visconde de Bastos. O general fica viúvo, dono daquilo tudo, e resolve nomear quem para o seu herdeiro. Não foi a sua filha natural, coisa extraordinária. Podia ter deixado aquela filha que ele reconheceu. Ele deixou o seu médico, que era o doutor Sampaio. E o doutor Sampaio herdou aquilo tudo e tratou, no dia seguinte, estava a vender tudo o que eram os bens da Viúva Rocha e do João da Rocha Ribeiro. Vendeu a casa da Rua da Quinta da Oliveira ao seu José Narciso Parreira Coelho, que entretanto tinha casado, isto passa-se em 1906, e vendeu a casa da Rua Direita a um senhor que agora não me recordo o nome, que depois é quem vai vender à família Simões, que depois vai dar ao doutor Henrique Flores. Bom, portanto, temos aqui esta sequência de irmãos, o João da Rocha Ribeiro número 2, o tal Ricaço, o homem da Viúva Rocha, que tem um irmão chamado Elias José Ribeiro de Carvalho. É interessante notar-se que esta família, sempre muito poderosa, esta família faz-me lembrar, a nível nacional, uma família também muito conhecida da finança e da indústria, não sei o quê, que são os Pinto Bastos. A família Pinto Bastos, Ferreira Pinto Bastos, dos homens fundadores da Vista Alegre no continente, que é uma família emergente, também curiosamente naturais do lado norte, São Eurico de Basto, de onde aliás tirou o nome, emergente na sociedade lisboeta, grandíssimas fortunas, e que casam todos eles também com gente do meio da indústria, do comércio, etc., nunca se ligando à chamada nobreza de Porto, eles, e eles de Rochas aqui também nunca se ligando à chamada nobreza local, enfim, da pequena nobreza que nós cá tínhamos. Eles casam, a família Rocha casa essencialmente no meio mercantil,
provavelmente numa estratégia também de engrandecimento financeiro, embora já estivéssemos numa época em que a aproximação à nobreza já não dizia grande coisa à sociedade, era muito mais interessante a aproximação ao ouro e ao metal secundante, provavelmente a aproximação à nobreza. Bom, e então o irmão mais novo desse João da Rocha Ribeiro, que já não vai herdar a grande fortuna dos Rochas, porque essa fortuna dos Rochas tinha passado ao Visconde de Bastos e daí ao Dr. Sampaio, ele parte noutra direção. Termina, digamos assim, aqui nesta geração, a ligação ao comércio. A ligação ao comércio neles, mas os casamentos continuam-se a fazer no mundo do comércio. Então o filho chama-se Elias José Ribeiro de Carvalho. É a primeira pessoa nesta família que vai ter o nome próprio Elias e que se mantém até à atualidade. Temos aqui o Dr. Elias Ribeiro, que é descendente dele. Bom, o Elias José Ribeiro de Carvalho é um homem que nasce na Conceição, 26 de novembro de 1774, e já vai morrer a Lisboa. Coronel, governador militar das Ilhas de Faial e Pico, esteve muito envolvido na vida francada, é um homem que faz quase toda a sua carreira no continente, comendador de São Bento da Viz, cavaleiro de Vila Viçosa, enfim, é um homem com um grande prestígio, reforma-se em coronel, faz uma carreira brilhante, casa no Brasil, nunca consegui encontrar o casamento dele no Brasil, porque ele vai com Dom João VI para o Brasil e casa no Brasil, sabe-se que entre 1818 e 1820, com a Dona Carlota Augusta dos Reis de Portugal, que vai também meter nesta família o apoio de Portugal, que é filha de um dos homens que vai para o Brasil com Dom João VI, comandante de uma das naus que sai de Lisboa. Há listas publicadas com o nome daqueles que acompanharam o Dom João VI para o Brasil. E, portanto, este está na lista, porque de vez em quando aparece um sujeito que o outro passado a seguir foi com o Dom João VI para o Brasil. Dom João VI tivesse levado para o Brasil toda a gente que diz que descende dos acompanhantes dele, tinha ido metade de Portugal para o Brasil, e realidade sabe-se que assim não foram, mas foram alguns milhares de pessoas para o Brasil naquela esquadra. Bom, Elias José Ribeiro de Carvalho tem dois filhos, Carlos Augusto Portugal Ribeiro, que vai buscar o Portugal à mãe, e o segundo Elias José Ribeiro. Do primeiro, o Elias José Ribeiro é avô do Dr. Luís Ribeiro, lá iremos. O Carlos Augusto Portugal Ribeiro, que é o mais velho, dá origem a um ramo da família que depois acaba por sair aqui da terceira. Este Carlos Augusto Portugal Ribeiro é um funcionário aqui da repartição da fazenda. A partir daqui, estes homens mantêm-se ou no mundo do exército, vamos ver na linha do Dr. Luís Ribeiro, ou na linha da intelectualidade. Jornalistas de grande gabarito, de grande intervenção cívica e política, que é o caso deste Carlos Augusto Portugal Ribeiro, foi aqui o redator principal do semanário O Angrense. O Angrense e a Terceira são os dois, a nossa geração, conheceu o Diário Soares e a União. No século XIX conheceu o Angrense e a Terceira. Bom, o Carlos Augusto Portugal Ribeiro é o chamado redator principal. O redator principal, no fundo, era aquilo que nós chamaríamos hoje o diretor, não é? do jornal O Angrense. Liberal convicto, segundo diz a notícia do jornal. As notícias dos jornais da época são muito interessantes nas necrologias. Porque as necrologias não é só dizer morreu o seu flantal, pai de Maria, da Antónia e da Francisca, como agora se diz. Ou da Senhora Maria, como agora também se diz. As donas desapareceram. As notícias deles, necrológicas daquele tempo, faziam uma biografia da pessoa. É claro que as biografias muitas vezes eram encomiásticas. Este senhor Carlos Augusto Portugal Ribeiro, liberal convicto, cavalheiro muito bem quisto pela integridade do seu caráter e firmeza dos seus princípios, pugnou vigorosamente na imprensa pela causa liberal, sendo dotado de elevada inteligência e possuído bastante ilustração. O bastante aqui é que eu não gosto muito, não sei se é suficiente ou se é muita. Bom, mas seja como for, estas notícias são muito engraçadas. Só um pequeno parênteses. No século XIX, a tuberculose era da cá aquela palha. Uma jovem puxava o lenço, subia para o lenço, tinha uma manchinha vermelha, estava tuberculosa, daí a um ano estava morta. Isto era o normal. Percorrer os jornais desta época é uma coisa quase trágica de ver as notícias de jovens com 14, 15, 16 anos a morrerem de tuberculose. Bom, e então as notícias, quando é uma jovem, é quase sempre assim a notícia. Não há grandes coisas para dizer a respeito do caráter, a não ser que era o caráter diamantino e a beleza angelical, também normalmente diziam essas coisas, as crianças eram todas muito bonitas, mas então faziam sempre uma consideração assim, que aparece em inúmeras notícias de mortes para essas jovens. É assim, malgrado os esforços da ciência
e os carinhos da família, morreu. Mas os carinhos da família salvassem alguém, e os esforços da ciência às vezes era tomar um pulso, encostar no ouvido, secar o prelado da testa, e por aí se ficavam. E pronto, e depois constatavam que tinha morrido de tuberculose. Isso também eu sabia. Ora bem, o nosso Carlos Augusto Portugal Ribeiro, cavalheiro bem quisto, tem um filho que é o Augusto Ribeiro, que este Augusto Ribeiro é um dos grandes jornalistas portugueses da época, nasce aqui na Terceira e vai para Lisboa, morre em 1913. Portanto, é um homem que assiste já à passagem. Portanto, este homem é primo direito do pai do Dr. Luís Ribeiro. É um dos maiores jornalistas portugueses da época, em Lisboa. Carlos, ele chama-se Augusto Maria de Lemos Alves Portugal Ribeiro, assinando sempre Augusto Ribeiro. Foi secretário de diversos ministros do ultramar, sobretudo, portanto, era um homem muito especializado em assuntos ultramarinos, era aquilo que na época se chamava um colonialista, especializado em assuntos coloniais, publicou muita coisa sobre as colónias, foi o autor, ficou célebre por ter sido proposto uma lei de pensão ao grande poeta João de Deus, que foi aprovada em 1888, porque nessa época nem todos eram com Camilo ou como essa que vendiam muito, e portanto podiam viver da literatura. O João de Deus vivia pobremente, mas era uma figura absolutamente idolatrada no mundo literário português, e é o nosso Augusto Ribeiro, natural da Sé, que faz a proposta de uma pensão a ele, porque não havia, facilmente se compreende, nessa época não havia assistência social, não havia nada, e portanto as pessoas realmente morriam com fome. Bom, foi professor da Escola Superior Colonial, foi até à data da sua morte. Membro efetivo do Conselho Superior dos Monumentos Nacionais, enfim, uma figura ilustre, este Augusto Ribeiro, que temos que abreviar, e é representado hoje pelo seu bisneto, um homem nascido em 1958, licenciado em Economia, chamado Eduardo Ribeiro. Se quiséssemos fazer aqui uma homenagem à família Ribeiro e quiséssemos chamar a pessoa que representa a família Ribeiro, portanto seria a linha masculina mais velha, vai ter este senhor doutor Eduardo Ribeiro, que vive em Lisboa, e que, curiosamente, casa em Lisboa com a senhora Dona Isabel Cardoso Sacramento Gomes, que é terceira neta de um Francisco Silva de Menezes, aqui da Terceira, que era o redator principal do jornal adversário do Ribeiro, porque disse que ele era redator principal do Angrense, e havia a Terceira, que era o adversário. E este Francisco Silva de Menezes era o redator principal da Terceira. Pois olha, o terceiro neto de um vai casar com a terceira neta do outro, num encontro que, por acaso, em Lisboa. As famílias nem se conheciam, nem já havia ligações com a Terceira. Ora, mas vamos então à linha do Dr. Luís Ribeiro, o Elias José Ribeiro, que é o avô do Dr. Luís Ribeiro. O Elias José Ribeiro, também militar. Chega até Major, foi reformado em 1878, arquivista da 10ª Divisão Militar, casa numa família de militares, casa a segunda vez com a Senhora das Velas, e tem, deixa cá ver quantos filhos, vou dar aqui uma ideia, uma coisa anotada, já sei o que é. Casa duas vezes, a primeira vez com a Dona Maria Aguado Urbano, a segunda vez com a Mariana Isabel. Do primeiro casamento tem um terceiro Elias José Ribeiro, que vem a ser general de brigada, que lá em casa, na nossa casa, da minha mãe, chamava sempre o tio Elias. Tio Elias porque casou com uma irmã do meu bisavô, com a tia Amélia, irmã do meu bisavô, José Júlio da Rocha Abreu. Este tio Elias tem descendência em São Miguel, tem descendência em Lisboa, que ainda usa a prima Regina Ribeiro, que morava em Lisboa, que o homem conselho conheceu muito bem, casada com a prima Bel Sotomayor, também brigadeiro de Vicente, tudo muito caro. Portanto, ele tem este Elias, tem uma segunda filha, que é a Dona Francisca, que casa com o António Gil, que é um homem da Graciosa, muito poeta, muito ligado à literatura também, tem o João da Rocha Ribeiro, tenente-coronel de Infantaria. Este é o pai do Dr. Luís Ribeiro. E ainda vamos ver se tem mais algum. E tenho a Dona Adelaide Ribeiro, casada com o António dos Santos Pacheco, que é avó, são os avós dos Carvalhais, do Guilherme Carvalhal, e todos os Carvalhais que a gente conhece aqui da Terceira, são netos da sua Dona Adelaide Ribeiro. E tem a Maria Cristina Ribeiro, que casa com o tabelião Luís da Costa, e que são pais da Dona Aida Ribeiro. Dona Aida Ribeiro, mãe, casada com um tio meu também, Manuel Mesquita,
Portanto, isto é curioso, isto acaba de estar tudo ligado, e pais do Dr. Alberto Mesquita, que vivia em Coimbra, da prima Cristina Mesquita, que morava aqui, que era ao lado dos Correios e foi demolido para aumentar os Correios em direção ali à Pensão Central, etc. Ao Café Central, etc. E do segundo casamento nascem 2 filhos, a Dona Maria Leonor Ribeiro e o Adolfo Ribeiro. A Dona Maria Leonor Ribeiro era casada com o Sr. Atanásio Ávila de Vasconcelos, dono do Café Atanásio, que muitos de vós, talvez já não muitos, mas alguns de vós ainda conheceram bem ali atrás do balcão. Eu estou a passar a mão no cabelo, que o Sr. Atanásio usava um capachinho. Ele de vez em quando fechava o capachinho, não sei. Eu não cobria, eu não vinha bem até que havia aqui uma linha à volta, já era o penteado moderno da rampação lateral. Um balcão, como se dizia então, um balcão à moda antiga e tal. E o outro irmão desta Dona Leonor Ribeiro é o Adolfo Ribeiro, o Sr. Adolfo Ribeiro, que casa uma primeira vez em São Jorge, 2 vezes, cada primeira vez em São Jorge, com a Dona Maria Correia de Coutinho. São os antepassados do Dr. Adolfo Ribeiro de Lima, foi aqui nosso secretário da Agricultura e Pesca durante muitos anos. Cada segunda vez com a Dona Laura Vasconcelos de Silveira, e são os avós do Dr. Elias Ribeiro aqui presente. Já viram? Isto está tudo ligado. Mas vamos então agora ao nosso Dr. Luís Ribeiro, que está na hora de chegarmos ao fim. O Dr. Luís Ribeiro era filho do João da Rocha Ribeiro. O João da Rocha Ribeiro, já estamos, é o terceiro João da Rocha Ribeiro. Já homem também militar, tenente-coronel de infantaria, condecorado com várias medalhas militares, e que casa com a Dona Emília da Silva Carvalho. Esta Emília da Silva Carvalho nasceu e casou daquela casa, a tal casa ao lado da Sé. Portanto, é a casa da mãe do Dr. Luís Ribeiro, é a casa ao lado da Sé, do lado direito da Sé, na Rua dos Cavalos, onde é a casa das Obras Católicas. É aí que ela nasce. Ela era filha de quem? Era filha de um dos grandes comerciantes da cidade de Angra, o Luís da Silva Carvalho, e de uma Cândida da Silva. Esta Cândida da Silva tinha 2 irmãos. O Tomás José da Silva, que é uma figura aqui muito interessante. Este Tomás José da Silva é uma figura a quem a cidade de Angra muito deve. Ele nasce em 1778 e morre em 1823. Isto, aliás, o Tomás José da Silva é o pai dela, é o avô dela, aliás. Ele foi ao Mutacé, foi procurador do Conselho e ao Mutacé por 2 vezes. Isto eram cargos municipais. Naquele tempo não havia chamado Presidente da Câmara, havia o juiz por bem da lei, e havia os vereadores, e havia o Mutacé e o Procurador do Conselho. Bom, este Tomás José da Silva deve a cidade, serviu, isto é de um testemunho da época, com a devida satisfação do público e muita limpeza de mãos. Limpeza de mãos não é lavar as mãos. Limpeza de mãos é não tocar no que é alheio. É uma coisa que ultimamente também tem assistido, pouca limpeza de mãos. Os tempos também são bons para comparar. Não é? Fez reparar algumas calçadas nas ruas desta cidade. De ir novo no subsolo. Também atualmente se continua a reparar as calçadas. E fez outras de novo. Fez ladrilhar de cantaria as mesmas ruas, que eram os passeios. As ruas não tinham passeios. E ele levanta o passeio e mete placas de cantaria, que é que são os primeiros passeios. Só mais tarde é que veio os passeios com a pedra miudinha. Amurou parte da estrada da freguesia de São Pedro, da qual fez tirar um regate de água. Na mesma freguesia fez erigir um chafariz com diferentes comunidades públicas. Abriu muitos pontos de água para o público. Erigiu uma casa para o mercado do peixe, que é o mercado do peixe lá embaixo à beira-mar, que é hoje uma coisa da ciência, creio eu, o qual importou em pouco mais de um conto de reis e arrendou aumento de 220 mil reis, ou seja, com 5 anos de rendimento ele pagou o investimento. Fez promover todos os interesses do Senado, pondo em boa ordem a escrituração das rendas do mesmo, que até então era desconhecido e cujos métodos ainda hoje se observa. Promoveu os afuramentos dos baldios e finalmente empregou-se com todo o zelo e atividade do Serviço da República. Este Tomás José da Silva morava na casa debaixo da Sé, ou seja, na casa que é hoje do Dr. Teotónio Pires, o tal casarão que foi da família Castro do Canto e Melo, da Marquesa de Santos, e que depois, com a ida para o Brasil, eles desligam daquilo, acabam de vender, a casa é comprada por este Tomás José da Silva. E para se ter uma ideia do recheio que essa casa tinha, o filho dele, que é da casa, o Tomás José da Silva, portanto, tio do Dr. Luís Ribeiro, não sei porquê, aparece um anúncio no jornal a dizer, houve ali uma falência, houve qualquer coisa, que eles vendem o recheio da casa toda. E o recheio da casa toda é muito interessante. O anúncio que é publicado no jornal
diz o seguinte: foram postos ao leilão todos os bens móveis da casa onde vivia, pratas e casquinhas finas, vidros finos e de cristal, lustres com braços dourados, espelhos com molduras douradas, placas de metal dourado, relógios com figuras douradas e de parede, jarras de porcelana dourada, jogos de xadrez e de gamão de marfim, candeeiros de mogno com cadeirados de mogno com estofos de lã e de seda, consolas de mogno com pedras de mármores de Itália, bambinelas é aquelas cortinas penduradas que a gente vê, por exemplo, no Salão Nobre da Câmara Municipal, bambinelas de brocado de seda, camas de mogno francesas, mesão de vinhático para escritório. O mesão de vinhático era aqueles mesões em que a pessoa escrevia em pé, abria-se a tampa, enormes, meios inclinados, e o escriturário escrevia em pé. Mesão de vinhático para escritório, toalhas e guardanapos de linho e de algodão, mesa de jantar de vinhático para 40 pessoas, selins, guiseiras, barómetros, cadeirinhas, bestas, cavalares, boás, tonéis, pipas, barris, balanços, tudo. Venderam todo o recheio da casa. Estava tudo nessa casa, ao lado da Sé. É neste ambiente que nasce o Dr. Luís Ribeiro, rodeado de casarões, rodeado de militares, rodeado de grandes recheios, mas quando ele se desenvolve, digamos assim, como adulto, parte disto já tinha desaparecido. Exceto a casa, que continuou a ser a casa dele, e que eu não cheguei a perceber bem se ele morre nessa casa, no fim da sua vida, se morre nessa casa ou na casa da Rua do Rio. Ele morre na casa da Rua do Rio. Hoje, a outra casa cá embaixo estava fechada. Bom, portanto, o João da Rocha Ribeiro casa com esta... E esta irmã, esta mãe do Dr. Luís Ribeiro, a Dona Emília da Silva Carvalho, tinha um tio, também uma figura interessante, que também hoje ninguém fala dela aqui, que era o João e Leone e Silva, irmão da mãe do Dr. Luís Ribeiro. O João e Leone e Silva foi para o Brasil, onde fez fortuna no comércio. Tem 6 filhos que morrem todos solteiros, a família termina aí. E este João Leone e Silva é o homem que oferece à Câmara de Angra aquele magnífico busto de bronze que existe no Salão Nobre da Câmara, que é o busto de Dom Pedro IV. Este busto foi feito por um escultor francês, que é um escultor que vai na chamada missão artística francesa, que é uma missão artística que o Dom João VI desafia um conjunto de grandes artistas franceses para irem para o Brasil, pintores, escultores, botânicos, ilustradores, escritores, etc. Um grupo enorme que quase todos eles se radicam no Brasil e dão origem a famílias brasileiras. Um desses escultores era o Marc Ferrés. O Marc Ferrés é um dos grandes escultores da sua época, mas na época esculpiu quase tudo e trabalhou quase tudo em gesso. No Brasil não havia mármore e havia grande dificuldade em fundir bronze. E, portanto, ele fazia as esculturas em gesso. Muitas dessas esculturas ele depois pintava-as para parecer bronze. Mas com as mudanças das esculturas de um lado para o outro, as esculturas acabavam muitas delas de partir. Ou seja, o grosso da obra do Marc Ferrés desapareceu. Conhecem-se algumas fotografias. E praticamente a única peça que foi fundida, e só se conhecem 3 exemplares, é o busto de Dom Pedro IV. E nós tínhamos isto aqui no nosso salão, com grande estima, e enfim, achamos que é um busto magnífico. O que não sabíamos, talvez, é que só havia 3 exemplares. Aqui há anos esteve cá o embaixador do Brasil, e fui com ele visitar o Salão Nobre da Câmara. E ele viu o busto e nem queria acreditar. Vocês têm um busto destes? Nós julgávamos que tínhamos o único. Os únicos 2, aliás. Um deles está no Ministério das Relações Exteriores em Brasília. E o outro está na Embaixada do Brasil em Washington. E havia, portanto, este terceiro que está aqui. Foram fundidos 3 exemplares. Um deles foi oferecido para este tio do Dr. Luís Ribeiro, Dr. Luís da Silva Ribeiro, pelo tio João Ilione, não sei este idioma que quer dizer, da Silva. Bom, e então, no dia 4 de dezembro de 1882, nasce o nosso Dr. Luís Ribeiro, que vem a falecer a Sé, no dia 24 de fevereiro de 1955, ou seja, tinha 73 anos, exatamente a minha idade. Era um homem novo, naturalmente, mas era, obviamente, um homem velho para a época. Só para vos dar uma ideia, em 1908, estava o Dr. Luís Ribeiro, era um jovem estudante, olha, é exatamente o ano em que ele é colocado aqui na Terceira como delegado do Procurador Régio, o equivalente ao atual delegado do Procurador da República. Nesse ano rebenta a peste aqui na Terceira. Vem para a Terceira, oferece os seus serviços para vir combater a peste da Terceira, o Dr. António Joaquim de Sousa Júnior, natural aqui da Praia, e que era professor da Universidade do Porto, especialista exatamente já no combate à peste que tinha combatido no Porto. Vem à Terceira, está em estar, e depois regressa ao continente, à sua vida. Ao regressar a São Miguel,
vai visitar o Dr. Bruno Tavares Carreiro. O Dr. Bruno Tavares Carreiro era um médico eminente da Algada, o homem que tratou, a primeira pessoa que acudiu ao Antero de Quental quando ele se suicidou, já não havia nada para fazer, enfim, acudiu a ele, e era uma figura eminente da medicina miquelense. E o Dr. Sousa Júnior, muito mais novo que o Dr. Bruno, vai visitá-lo na casa dele. Há uma fotografia dele, que foi publicada no jornal de Ponta Delgada em 1908, a dizer que o Dr. Bruno Carreiro tinha recebido o Dr. Sousa Júnior. A notícia diz assim: o venerando ancião era o Dr. Bruno Tavares Carreiro. Depois eu fui fazer as contas, ele tinha 54 anos. Era o venerando ancião. O Dr. Sousa Júnior tinha 30 e tal. Esse ainda era um homem na força da vida. O outro era o venerando ancião. Portanto, o Dr. Ribeiro, com 73 anos, era velhíssimo. Ora bem, o Dr. Ribeiro, eu guardo uma pequena mágoa nas minhas memórias de infância. Ele morre em 55. Eu ia fazer 11 anos quando ele morreu. Não tenho a mais pequena memória do Dr. Luís Ribeiro. Não me lembro nunca de o ter visto. Bom, está bem, com 11 anos não andava preocupado em saber quem era o Dr. Luís Ribeiro. Mas podia ter visto, podia lembrar dele. Aliás, a outra pessoa que eu veio a seguir, que é o Dr. Coronel José Agostinho, que eu conhecia então muitíssimo bem, de vista. Nunca falei com o Dr. Coronel José Agostinho. Também, nunca me cruzei com ele. Eu já estava fora das lides do Instituto Histórico de Direito de História, quando entrei para o Instituto Histórico era o Dr. Batista de Lina, e portanto nunca falei com ele. E que é aquela figura eminente que faz parte, que digamos, sucede ao Dr. Luís Ribeiro nos trabalhos do Instituto Histórico. Sobre o Dr. Luís Ribeiro, já tudo foi dito. Mas gostava de dizer aqui o seguinte: tanto quanto se sabe, o arquivo do Dr. Luís Ribeiro, que está cá agora, não é um grande arquivo. Um grande no sentido de muita coisa, não há muita coisa. Até que eu saiba, está aqui o Eduardo Roda, que tem estado aqui a trabalhar na documentação, um trabalho que está a preparar sobre ele, uma perspectiva já ideológica. Não há muita coisa sobre o Dr. Luís Ribeiro, mas há imensa coisa sobre as opiniões do Dr. Luís Ribeiro, infelizmente não está no nosso arquivo, está no arquivo de Ponta Delgada, que era a correspondência entre o Dr. Luís Ribeiro e o Dr. José Bruno Carreiro, filho do tal Dr. Bruno, o homem do Antero, e que era muito ligado à terceira, porque o Dr. José Bruno Carreiro era casado com uma irmã do meu pai, a tia Georgina, e vinha cá passar todos os verões à terceira, conhecia o Dr. Luís Ribeiro desde sempre, eram amigos pessoais. E durante anos e anos a fio, o Dr. Luís Ribeiro e o Dr. José Bruno Carreiro trocaram correspondência. Praticamente todas as semanas. Ora bem, o ano tem 60 semanas, não é? Portanto, estamos a falar em 60 cartas por ano. 60 cartas, 64, não é? 52. 52. Então ainda é menos. 52 cartas por ano, mas eram mais com 60. O espólio do Dr. José Bruno, o Dr. José Bruno guardava as cartas todas do Dr. Luís Ribeiro. Infelizmente, o Dr. Luís Ribeiro não fez o mesmo com as cartas do Dr. José Bruno. Porque aquilo era parada e exposta, e uma para lá, outra para cá. Portanto, do lado de lá, e esse arquivo do Dr. José Bruno foi depois entregue pela família, está todo no arquivo de Ponta Delgada, são mais de 1000 cartas do Dr. Luís Ribeiro. Portanto, não é uma por semana. Como é evidente, uma por semana dava 50 por coisa, em 10 anos dava 500, em 20 anos dava 1000. Bom, talvez ser. Uma por semana, foi 20 ou 30 anos de correspondência daria isso. É absolutamente extraordinário. E depois é o conteúdo dessas cartas, não é o mail, não são os mails que a gente manda agora com 2 linhas. São cartas de 5, 6 páginas, com comentários sobre a política local, os problemas locais, as soluções que o governador se vira, com o presidente da Câmara, dos problemas locais, as perspectivas de evolução da política nacional, o que se passava em França, o que se passava em Londres, as leituras dos últimos artigos saídos dos grandes jornais internacionais, os livros que eles mandavam buscar de França e que depois emprestavam um ou outro para lerem, o livro andava para trás e para diante, mandavam originais, porque não havia fotocópias, pedindo religiosamente depois não se esqueçam de devolver isso, enfim, as coisas andavam para trás e para diante. Isto, meu pai com o José Bruno, de quem era o cunhado, meu pai também, eu tenho em casa, neste arquivo, o ano passado entreguei aqui da documentação do meu pai, tem centenas de cartas de José Bruno para o meu pai. Não tenho nada, do Dr. Luís Ribeiro tem só 2 ou 3 coisas. Mas eles viviam na mesma terra, não. Com esses naturalmente não trocavam correspondência. Portanto, não haverá muita documentação, mas sobre a correspondência do José Bruno para o Dr. Luís Ribeiro, ou do Luís Ribeiro para o José Bruno, que é o que interessa agora ao nosso assunto, que é as cartas são do Luís Ribeiro, isto dava garantidamente para teses de doutoramentos, só aquele núcleo da documentação. Vou encerrar com, portanto, o nosso Dr. Luís Ribeiro foi um pouco de tudo, já sabem tudo o que ele foi, pertenceu a inúmeras sociedades nacionais e internacionais, coisas ligadas às letras, à historiografia, etc, etc. A Câmara de Angra deu o seu nome a uma das ruas da cidade, aqui
na Freguesia da Conceição, e no centenário do seu nascimento, o Instituto Histórico promoveu a publicação das obras completas. E ele era um homem que era sempre convidado para as grandes inaugurações. Ali naquela exposição, está ali uma fotografiazinha, uma destas estantes de cá, exposta, em que se vê o Dr. Luís Ribeiro e meu pai. Quando foi das comemorações do duplo centenário? Não, foi na inauguração do Jardim dos Corte-Reais. Na inauguração, todos nós conhecemos o Jardim dos Corte-Reais, mais ou menos fechado ao público, ali com umas florzinhas mais ou menos secas, e tinha um monumento no meio aos Corte-Reais. A inauguração do monumento é feita pelo governador civil, que na altura era o meu pai. O orador foi o Dr. Luís Ribeiro, que era sempre o grande orador destas coisas. Era um homem que, além de ele não tinha grande facilidade, creio eu, para aquilo que eu se dizer, assim, do orador espontâneo. Era um homem que escrevia num português cristalino, traduzia a maior densidade intelectual na maior singeleza de prosa. Portanto, qualquer pessoa acedia facilmente ao seu pensamento e àquilo que ele explanava. Ele fez o seu discurso ali na inauguração do monumento lá embaixo. Passados 40 anos, por isso é que as memórias se apagam, passados 40 ou 50 anos, faz um novo Jardim dos Corte-Reais. A primeira coisa que se fez foi destruir o monumento dos Corte-Reais. Destruir e deitaram fora. A placa de bronze que tem, hoje foi inaugurada por iniciativa do Instituto Histórico. Essa legenda está publicada no Diário Insular. Eu acho que era uma obrigação dos poderes públicos culturais um dia mandarem fazer aquele monumento, certo? Mandarem fundir uma placa com a mesma legenda e tornar a pôr lá. Isto é uma infâmia à memória dos Corte-Reais, à memória do Dr. Luís Ribeiro e já agora à memória do meu pai, que era a entidade política que promoveu aquele monumento. Pois foi para o lixo, acabou. Ninguém sabe bem onde é que está. Andou por aí. Depois tinha umas perninhas e fugiu para o mar. Bom, e termino com esta citação de um texto do Vitorino de Mésio sobre o Dr. Luís Ribeiro, que eu acho que é uma coisa absolutamente preciosa, e que diz o seguinte: além da vida jurídica, fez uma carreira de letrado e de artista, etnógrafo, historiador. Isto é um texto que o de Mésio escreve em 1955, ou seja, no ano em que ele morre. Letrado, artista, etnógrafo, historiador. Eu vou fazer só uma síntese, uns bocadinhos do texto. O texto é um longo texto. Historiador, crítico, músico. Uma subtil sabedoria e uma vasta cultura humanística a que nada era indiferente. Ciência, geografia, direito, literatura, arte, sempre referidas pela história ao plano integral da existência, faria de Luís Ribeiro um dos mais sérios animadores da vida espiritual na província dos Açores. Com mente e alma válidas para todos os níveis e lugares, o erudito local sabia inserir as minudências da investigação de curto âmbito na significação formativa e funcional do homem confinado, que de mais a mais, no seu caso pessoal e objetivo, era um homem de isolamento, um Robinson, um Inel. Ele era realmente um homem que vivia um pouco fechado no seu mundo. Depois abria-se ali pelas portas do Instituto Histórico e através das revistas por onde deixava fluir o seu pensamento. Deste modo, sob a aparência de uma erudição de curiosidade afetiva, a sua obra ia-se estruturando como fundamentação e consciência do plano de vida insular. Etnógrafo, Luís Ribeiro, ora juntava factos linguísticos que traduziam situações da esfera da organização da sociedade, o sentido da religião e da economia, o ritmo do amor e do trabalho, ora descrevia formas concretas da vida social, do engenho lúdico popular e da invenção individual no pensamento e nas artes, da instrumentalidade caseira, agrária, piscatória, etc. Tudo o que convergia na explicação do teor da existência da sua ilha e do seu modo de consciência humana o interessou a igual título. Tudo o que era humano lhe interessava, levando-o a iniciar sucessivamente nos diferentes métodos científicos que conduziam a essa explicação. Mais do que nos arquivos, foi nas estruturas vivas que estudou o povoamento de uma ilha. As dadas ou sesmarias refeitas pela toponímia com o regime da propriedade e do seu uso, os costumes patriarcais, o património dos adágios, da ficção tradicional e do aparelho rústico do trabalho e do habitat. Mas só nos últimos anos de uma vida exemplar, a atividade de Luís Ribeiro refluiu quase exclusivamente às tarefas livrescas, não sem ter sido a alma do Instituto Histórico da Ilha Terceira, que promoveu, a que presidiu e que ligou sempre à vida cívica e memorial da sua terra, apoiado por um pequeno e luzido escola de homens cultos, alguns dos quais tão notáveis como ele, em diferentes campos de interesse e de aplicação.
A sua casa de solteiro, recheada de nobres e discretas coisas, um grande colecionador também, era a tertúlia natural dos intelectuais da cidade, mas também um lugar onde, do simples convívio humano de desabafo e aspiração. Aquela casa da Rua de Salinas, se repararem, do lado do mar, tem uma espécie de sobreloja, entre o andar nobre em cima e o resto do chão. Há ali umas janelas, era o escritório. Quando a luz estava acesa, já se sabia que eu estava em casa. Isto tem a ver com o texto que vem a seguir. Aí, ele mesmo e José Agostinho, naturalista e historiador de ampla curiosidade, levavam aos companheiros de serão a nota cosmopolita do interesse de sábios internacionais pelas coisas e gentes da ilha. Assim, o apagar de uma simples luz doméstica pode significar para uma terra, se não a entrada espiritual numa zona de sombras, com certeza uma penumbra melancólica e um vácuo efetivo para sempre. Como quem deveu a este homem muito de um antigo querer atrevido no plano espiritual, é-me grato lembrar aqui a significação nacional da sua vida e a seriedade da sua obra. Esta referência ao apagar de uma simples luz doméstica que pode significar para uma terra uma penumbra melancólica, lembra-me sempre o dia e a hora em que recebi a notícia da morte do Vidorino Messi, o autor deste texto. Foi talvez o único homem fora da minha família por quem chorei. E presumo que os homens do tempo de Luís Ribeiro, quando sentiram que a luz se tinha apagado, também terão chorado. Muito obrigado. Apenas para encerrar, agradecendo a vossa presença clara, magistral, intervenção do Dr. Jorge Freitas, depois de uma grande sinfonia, só nos resta o silêncio. Muito obrigada, muito obrigada.